Meu convidado de hoje no programa Saúde Total já está aqui comigo, o Dr. Leonardo Xavier, ele que é médico psiquiatra, que vai estar falando conosco sobre o tema alcoolismo. Doutor, inicialmente vamos falar, quando é que dá para considerar uma pessoa normal ser considerada um alcoolista, ou seja, uma pessoa que tem o hábito de ingerir a bebida e muitas vezes até ultrapassar os limites de um padrão de normalidade? Um padrão de normalidade, Eduardo, seria uma pessoa que, na maioria das vezes dos eventos, ele prefere bebidas não alcoólicas e quando bebe no máximo 2 copos de chopp ou uma dose de uísque. Isso seria considerado o mais... Um bebedor normal. Um bebedor sem problemas. Certo. Mas isso aí, de quanto em quanto tempo? Isso aí seria por dia? Diário. Seria um dado diário? Seria no máximo diário. O cidadão não bebeu nada durante a semana toda. Ele pode beber toda essa bebida acumulada que você acabou de mencionar por dia, diária, ou ele começa a correr riscos a partir daí? Não, essa dose você não pode contar desde criança que você não tomou e depois vai tomar tudo de uma vez, não é assim. Uma dose diária não cumulativa. E o bebedor normal também, ocorre uma modulação na forma dele beber. Ele bebe de acordo com a temperatura, com o lugar que ele está, de acordo com o que ele tem que fazer depois, quer dizer, num período de inverno pode ser que ele prefira um conhaque ou um uísque, num almoço de domingo, calor, talvez ele prefira uma cerveja. Quando aquela pessoa bebe para esquecer dos problemas, teve um dia problemático no seu trabalho, teve uma discussão com o seu chefe, voltou para casa achando que pode perder o emprego e encontra na bebida aquela salvação para esquecer daquilo que está angustiando, está trazendo uma angústia àquela pessoa. Essa pessoa pode ser considerada uma pessoa dependente? Sempre que surgir um problema, ela acabar indo para o álcool como uma bengala, como um refúgio? Existem algumas possibilidades aí. Tem pessoas que têm traços de personalidade que predispõem ao uso da bebida. A pessoa tímida, por exemplo, ela vai usar a bebida para se soltar mais. Nesse caso que você falou, existem as pessoas que têm depressão, transtorno de ansiedade, que também usam a bebida como uma forma de aliviar momentaneamente seu problema. Mas o que acontece é que você vai ter 2 problemas. Você vai ter a depressão, a sua ansiedade, o seu problema no trabalho e, além disso, pode vir a ter um outro problema com a bebida. E por que essas alterações de comportamento, elas muitas vezes modificam de pessoas para pessoas? Tem pessoas que bebem e ficam pacíficas, ficam calmas, ficam tranquilas. Tem pessoas que bebem e se tornam violentas. Tem pessoas que bebem e perdem totalmente a noção da realidade. Estão em um outro mundo, né? Por que isso depende de pessoa para pessoa? Depende do comportamento natural? Há uma influência do álcool em cima desse comportamento de pessoa para pessoa? Existe sim, porque o álcool, ele amplia aquele estado de humor. Se uma pessoa está deprimida, ela vai sentar na calçada e chorar. Se o outro está com raiva, ele pode vir agredir alguém. Então, quer dizer, depende do estado de humor da pessoa. E alguns bebem de uma forma que às vezes nem vê o que fazem. Então, vai depender da personalidade da pessoa, dos traços de personalidade dela e da forma como o humor dela está, que isso vai ampliar. Dá para considerarmos o álcool como uma droga, exemplo de outras drogas como a cocaína, como o crack, e simplesmente a diferença disso está nas dosagens e também por o álcool ser uma droga lícita, ou seja, vendida ao alcance de todos? Existe menores de 18 anos, enfim, toda aquela história, mas a gente vê com frequência jovens de 13, 14, 15 anos extremamente bêbados nas ruas, de uma maneira em geral, não só aqui, como em qualquer localidade do Brasil e do mundo. Sim, no meu ponto de vista, o fato dela ser considerada uma droga lícita é um fator determinante para ter tanto problema relacionado ao álcool, porque as pessoas que têm problemas relacionados ao álcool, elas são as últimas a perceberem. Geralmente tem algum parente, algum amigo que observa, mas ele acha que não tem problemas e socialmente é aceito, às vezes até para fazer parte de um grupo, ele se envolve nessas bebedeiras. Então,
meu ponto de vista, esse é um grande problema, porque ela é uma droga que está envolvida em mecanismo de dependência como as outras, pelo sistema de recompensa, tem aquele prazer, a pessoa, o organismo da pessoa fica habituado àquela droga. Como diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico de pessoas que estão tendo prejuízo em função do álcool? Existe uma maneira, um questionário que se responde, composto de 4 perguntas, para se fazer o rastreamento, para saber se a pessoa tem problemas em relação ao álcool. É o questionário CAGE. São 4 perguntas, que consistem: o senhor ou a senhora sentiu necessidade de diminuir ou parar o uso da bebida alcoólica? O senhor ou a senhora existe alguém que te aborrece pelo modo como você bebe? Você já se sentiu culpado pela maneira que você costuma beber? E outra, você costuma beber pela manhã para aliviar os sintomas de ressaca ou de mau humor? Então, são essas 4 perguntas. Se a pessoa... Praticamente é um protocolo, vamos dizer dessa forma. Responder positivamente 2 questões dessas, ela provavelmente tem problemas com álcool e precisa de uma avaliação mais especializada. Bom, doutor, com relação à questão de tratamento, o que está sendo hoje mais preconizado, principalmente no intuito das pessoas se tratarem com relação a essa questão? Apenas grupo de apoio ou muitas vezes há necessidade do uso de medicamentos, inclusive, no intuito de inibir o uso do álcool? Para os casos de dependência já instalada, existe o tratamento medicamentoso e existe também os grupos de autoajuda, que são uma parte importante nesse tratamento. Porque é importante a pessoa ter hábitos de vida saudáveis que não tem necessariamente o álcool envolvido. Então, os AAs, eles têm pessoas que têm esse planejamento de não ter o álcool na vida deles. Então, é importante ter contato com essas pessoas. Existem medicamentos também que a gente usa para os casos de dependência. Antigamente era usado o disulfiram, Antabuse, mesmo escondido na comida de algumas esposas colocavam. Certo. E dava uma reação grave até. Hoje em dia é proibido fazer isso. Você não pode fazer um tratamento com alguém que não saiba que está sendo tratado. Certo. Primeiro, é preciso existir a motivação da pessoa. É a parte principal do tratamento. O medicamento é um coadjuvante nesse processo. Então, de forma alguma, nós vamos aconselhar que alguém dê o medicamento escondido para o paciente. Certo. Antes desse tratamento também, quer dizer, antes da pessoa ficar dependente, ela pode mudar alguns hábitos de vida para sair do usador abusivo do álcool para um usuário moderado, sem problemas. Então, mudar o estilo de vida dele. 3 coisas. Ele muda a quantidade que bebe no máximo 1 dose ou 2 para o homem, que, como eu disse, a mulher é mais sensível, que as 2 doses seriam aquelas 2 copos de chope. Certo, ou um copo de vinho, um cálice de vinho. 2 cálices de vinho. Para o homem, né? E um para a mulher. Exato. E um copo de chope para a mulher. Exato. Não beber em casa ou sozinho, né? E dar um intervalo de 1 hora entre uma bebida e outra, uma dose e outra, e tomar algum suco, água entre esse intervalo. Isso seria o melhor para esse usuário que está tendo problemas, controlar a quantidade, o local que bebe e espaçar um pouco mais entre uma dose e outra. Doutor, obrigado então pela presença e sucesso nas atividades. Obrigado, eu que agradeço. Programa Saúde Total de hoje, nós entrevistamos o Dr. Leonardo Xavier, médico psiquiatra, a quem mais uma vez a gente agradece pela presença, de levar informações a você que está sempre ligado conosco no programa Saúde Total.